Bom dia, que Deus abençoe a todos, da criança ao ancião, que Ele fortaleça cada um com fé em Sua palavra, que Ele ajude ao enfermo a alcançar a cura, ajude cada um a vencer as suas dificuldades que às vezes enfrenta, né? Cada um sabe a sua dificuldade, como diz, né? Quem mora debaixo de um telhado é que sabe onde estão as suas goteiras. Cada um sabe as suas dificuldades e que Deus ajude a cada um, dê força, sabedoria para agir. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 1, nós estamos lendo desde o primeiro verso, já chegamos ao 5º. Mas vamos ler um pouquinho mais ainda, porque o nosso assunto é: que tipo de evangelho você está obedecendo? Bem, as pessoas às vezes não querem obedecer nada, mas sabem de uma coisa? É quase impossível você não obedecer nada. Nós temos muita liberdade, muitos direitos, mas tem coisas que não está na nossa capacidade. Nós vamos ter que ser escravos de alguma coisa. Nós vamos ter que estar de um lado ou de outro. Ou do lado da verdade, ou do lado da mentira. E às vezes quem tem 99% de verdade e 1% de mentira está do lado da mentira. Porque nós temos que compreender que a mentira também gosta de andar junto com a verdade, para colocar as suas coisas no coração das pessoas como verdade. Ah lá, ele também fala a verdade, fala, em muitas ocasiões fala, mas o que realmente engana é a mentira camuflada, escondida no meio de uma verdade. Chegam a dizer que uma mentira repetida por várias vezes, muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. Mas, meus irmãos, estaríamos perdidos. A humanidade toda estaria perdida se não fosse a Bíblia. Imagine só um jogo de futebol, torcida de um lado, torcida de outro, e não tivesse um juiz ali que as pessoas respeitassem. O que aconteceria com aquele jogo de futebol? Foi pênalti? Não foi pênalti. Foi falta? Não foi falta. Foi gol? Não foi gol? Então hoje tem-se o VAR. Eu estou informado, né, do futebol. O VAR é um equipamento, são juízes que trabalham de fora do campo, que às vezes o juiz, na sua precipitação, na correria, sangue quente ali, pode errar, porque é o homem. E lá tem suas filmagens que determina com mais precisão se foi falta, se não foi, se foi pênalti, se não foi. Mas se depender das torcidas, vira confusão. Agora, dentro do mundo chamado cristão, vejam bem que, olha como que o cristianismo foi o alvo de Satanás, assim, de uma forma tão terrível. Você vê o muçulmano, ele é muçulmano lá, ele não tem a divisão, ele é muçulmano. Você vê o budista, ele é budista.
e dão exemplo de honestidade, até onde a gente conhece, é claro. Estão no seu sistema ali, seguidores das doutrinas de Buda. Agora, o cristianismo ele é invadido por espíritos infernais. Por quê? Porque ele é real. O seu fundador é real, é o único que pode salvar o homem. Então, por isso Satanás ataca. A salvação, ela está nisso aí, em Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Então Satanás mescla os seus ensinos, desviam as pessoas da verdade, porque ele quer te jogar na segunda morte. Compreenda isto. Então um enganozinho, uma mentirazinha dali, uma colocação, outra colocação do homem ali, e aquilo está todo corrompido, o cristianismo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Vejam bem, é a mesma Bíblia, só que com algumas diferenças. Não se conformam com a sã doutrina. Agora as pessoas não querem nem doutrina. Querem ser como animais, bestas do campo, porque não querem doutrina, não querem nada. Não quer se sujeitar à doutrina de Jesus, vão se sujeitar à doutrina do diabo. Não escapa. Escuta isto. Ou você se sujeita à doutrina de Jesus, ou você vai estar sujeito à doutrina do diabo, para a morte. E a doutrina de Jesus é para a vida. Escolhe. Jesus disse: esforçai-vos para entrar, ou vocês vão dizer que isso também não é verdade da Bíblia? Pela porta estreita. Quer libertinagem? Não há liberdade. Porque não há outro evangelho. Então por que eles ficam com a Bíblia mesmo dizendo que ela não tem valor algum? Porque são ungidos por um espírito do engano que desceu sobre eles. Por causa de uma mensagem que é totalmente antibíblica, anticristã. Ao entregarem os tablets aqui em Goiânia esses dias, o líder disse: não precisam de levar a Bíblia para a igreja, leve os tablets. Você não precisa preocupar com o que a Bíblia diz, não. Vocês têm que obedecer o que diz o livrinho de William Branham. Então isso aí é um evangelho à parte da Bíblia. É um evangelho enganoso, mentiroso, portanto diabólico. O que William Branham diz? Não, você tem que saber o que Jesus diz, o que a Bíblia diz. E fora disso é anátema. Você quer ver uma coisa? O que Paulo vai dizer? Agora esse aí é um outro evangelho, mas eles não têm hombridade, coragem de falar para os seus fiéis: gente, pode queimar suas Bíblias. O que vocês estão fazendo é pior, porque está um engano no meio. Fala para queimar a Bíblia, porque vocês não estão enganando ninguém. A partir de hoje pode queimar vossas Bíblias, nós não precisamos de Bíblia, nós temos a mensagem, a fé do arrebatamento está na mensagem, então vocês podem ignorar suas Bíblias. Não tem coragem. Não são homens para isso, não. Você pode ser homem para fazer outras coisas. Adulterar, prostituir, mentir, enganar, mas para fazer isso, ser autênticos não são. Isso aí não são. Eles não têm coragem. Mas falar que ela não vale nada sem a mensagem, aí eles são homens bravos, rapaz. Diz que a gente é bravo, que eu sou bravo, né? Mas não, bravo é quem fala que a Bíblia não vale nada. Esse é brabo, né? Mas prossigamos aqui um minutinho. Eles querem vos perturbar, pervertendo o evangelho de Cristo. Mas aí Paulo vem e diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos tenhamos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar outro evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então ele diz no verso 11, por que Paulo dizia isto? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo eu, Paulo. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, nem de Pedro, de João. Conhecemos a história de Paulo. Ele não andou junto com Jesus quando ele estava aqui na terra.
Eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então vejam bem, qualquer evangelho que serve para você, tira as coisas. Por exemplo, qualquer evangelho que coloca a mulher como pastora, como doutrinadora da igreja, esse não é o evangelho de Deus. Este é o evangelho da convenção da igreja fulana de tal. Este é o evangelho da igreja tal. Este é o evangelho da igreja tal. Vem um evangelho aí e diz: se a mulher cortar o cabelo, o marido deve divorciar-se dela e Deus vai honrar aquele marido. É mentira. Esse não é o evangelho de Paulo. Este é o evangelho de um homem. Vem um outro evangelho e diz: se você não guardar o sábado é o selo de Deus. É mentira, isso não é de Deus. Bom, alguém tem que dizer isso. Alguém tem que falar, mostrar para o povo o que na verdade são essas igrejas, o que elas estão fazendo com a vossa fé, enganando-vos. Outros vêm, exigem muito, outros tiram tudo. Vejam bem o que é isso. Agora, aqueles que exigem mais do que a fé em Jesus Cristo para a salvação, ainda que suas credenciais, é o pastor fulano de tal, é o anjo do Brasil, é o fundador da igreja tal, já fez tantos milagres, já curou tantos enfermos, tem uma maior igreja, ainda que suas credenciais sejam as melhores, distorcem completamente o evangelho. Os pregadores do falso evangelho estão debaixo da condenação de Deus e mais duro juízo. Nem todos vós quereis ser mestres, porque receberão mais duro juízo, porque vão enganar o povo e levar o povo para o buraco. Em vez de colocar o povo para a vida, estão levando para a morte, interpretando as escrituras. Por quê? Para agradar os homens, para agradar seu bolso, para ficarem ricos, milionários e pregarem conforme o povo quer ouvir, as mulheres querem ouvir. Então, se você fica aquém ou vai além, o seu evangelho é falso. Se você está seguindo um evangelho falso e o pregador está ensinando você errado. O evangelho que nós devemos olhar e observar é justamente esse evangelho da Bíblia que Paulo nos trouxe. Vejam bem, carta aos Romanos, capítulo 2, no verso 16. Paulo diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se o seu evangelho não é o de Paulo, não é o de Deus. Você não está desobedecendo Paulo, você está obedecendo Deus, porque Deus o colocou como luz para os gentios, apóstolo para os gentios. Desde o ventre da sua mãe foi separado para isto. Agora vejamos também Romanos 16, verso 25 a seguir. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Vejam bem agora, meus irmãos, conforme a revelação do mistério. Não, o sétimo anjo tinha que vir para revelar o mistério. Mentira. Ah, um profeta de Deus para esta era. Mentira. Não tem profeta para esta era. Isso é conversa, isso é balela. E o pior de tudo é que tem pastores aí, eu não vou citar os seus nomes aqui, mas eu poderia citar, porque ele já citou o meu num vídeo aí, que sabe que William Branham não é profeta coisa nenhuma. É da região de São Paulo, por aí. Mas insiste porque tem medo de perder o povo? Tem medo de perder seu dinheiro? Já tem muito, moça. Agora você já pode ficar só o que você já ganhou, você já está rico. Fica escondendo atrás de uma coisa errada, não? Conforme a pregação se confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras,
proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O mistério está todo aqui revelado na Bíblia. É só você ler. Não tem sétimo anjo que já tocou essa trombeta, não tem eras de igreja. Para começar, esse que diz que trouxe a era da igreja é mentira. Ele pegou ela prontinha, já estava pronta. Simplesmente disse que era dele. 7 selos, cada um. Pregou errado com Ellen White, depois pregou um que ele achou que estava melhor, de Clarence Clark, e disse que era dele, que o anjo vinha ao quartinho trazer a revelação para ele. Misericórdia. Bem, meus irmãos, o evangelho verdadeiro é um. Agora, falsos tem demais. Tem um trazido por Allan Kardec, outro por José Smith, outros por Ellen White, outro pelo Papa, outro por sistemas variados de doutrinas que resolvem o que pode e o que não pode em suas convenções. Tem os testemunhos de Jeová, tem da Igreja do Véu, tem de William Branham, com a denominação chamada A Mensagem, ou Mensagem. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de todos nós. E vocês que já abriram-se, conhecem a verdade, sejam autênticos. Vocês estão sendo enganados, não. Adão não foi enganado, vocês pregam. Adão sendo enganado. Adão fez sabendo que estava fazendo errado. Vocês estão sabendo que está fazendo errado e está fazendo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoado seja o teu dia, teu pão, tua água e todos os teus afazeres. Amém.